Olá pessoa, tudo bem? Eu sou Elizabeth Lessa, sou da Lessa Consultoria e eu tenho aqui meu canal do YouTube e eu trago sempre assuntos relacionados ao departamento pessoal e recursos humanos. E eu tô nos dias de folga, então nesses dias de folga eu tô trazendo alguns vídeos um pouquinho mais amenos. O vídeo que eu vou trazer hoje é para falar sobre férias, mas não só sobre os direitos, mas assim, dar uma pincelada sobre o que diz a lei sobre as férias, mas eu vou falar mais das consequências de você gozar as férias ou de você dar as férias para o seu colaborador, para o seu empregado. Então, o que diz a lei? Com a reforma trabalhista que entrou em novembro de 2017, diz que agora as férias individuais, após o período aquisitivo completo de 12 meses, pode ser parcelado em três períodos de gozo. Um período não pode ser menos que 14 dias e os outros dois períodos não podem ser menos que 5 dias de gozo. Então, essa é a parte principal das férias individuais. As férias coletivas, como a gente já sabe, tem muitas outras regras, que eu já tenho até um vídeo aqui falando sobre férias coletivas, que seria o ideal você ver esse vídeo. Hoje é só uma pincelada. Você pode gerar férias coletivas mesmo sem ter o período aquisitivo completo, tá? Daí tem todas as outras regras particulares e, como eu disse, é melhor ver o vídeo. Tem também o quê? Que muita gente não sabe, que quando o empregado tem faltas injustificadas e elas forem acumulando durante o período aquisitivo, tem alguns dias que daí eles vão perdendo o período completo de gozo, que seriam uns 30 dias. Então, eu vou passar aqui mais ou menos quais são a quantidade de faltas e passa para quantos dias de direito de férias, tá? Se a pessoa faltou até 5 dias, teve até 5 faltas injustificadas dentro do período aquisitivo, ele não perde dia nenhum. Então, ele tem direito ainda a 30 dias. Daí, de 6 dias a 14 dias de faltas injustificadas, ele vai ter direito apenas a 24 dias de gozo de férias. Se ele teve de 15 dias a 23 dias de faltas injustificadas, ele terá direito apenas a 18 dias. Se ele teve de 24 a 32 dias de faltas injustificadas, ele terá direito apenas a 12 dias. E acima de 32 faltas injustificadas, ele perde direito àquelas férias. Vocês acreditam que eu já tive, não como cliente, mas quando eu era gerente de RH, uma das empresas que eu trabalhava, teve um funcionário que perdeu e eu perguntava para o dono, mas por que não manda embora? Eu falei, porque essa função é muito difícil de encontrar. Então eu não mando ele embora, eu tenho dó dele também, então ele não mandou embora. Mas assim, eu acho que normalmente não se chega a esse tanto de falta, né, e a pessoa é dispensada antes. Mas beleza, a parte teórica é essa. Agora vamos às consequências de a pessoa tirar férias, de você dar férias para o seu empregado. Esses dados que eu vou trazer, eu retirei de uma pesquisa que foi feita pela expedia.com.br. Ela não fez só aqui no Brasil, ela fez em outros países pelo mundo e tem alguns comparativos. Mas assim, aqui no Brasil, o que eles puderam constatar que 90% dos empregados, eles falam que eles gostam muito de ter uma regularidade no gozo de férias, para eles estarem com a família deles, para eles renovarem as energias. E isso também foi constatado que esses empregados que tiram férias, eles produzem muito mais. Também 95% das pessoas que tiraram férias, eles produziram muito mais no seu retorno no dia a dia do trabalho. Então, por aí você já nota que é tão bom para o seu empregado quanto para a sua empresa. Porque não é à toa que tem que dar férias após 12 meses completos e você tem aquele períodozinho, aqui no Brasil é de 30 dias de férias. Foi constatado que a pessoa precisa descansar, ela precisa renovar, ela precisa tirar um tempo onde ela não pense no seu emprego, no seu trabalho. Então, ela precisa desse contato físico com a família, entendeu? Ou seja, agora com a pandemia, não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas a gente está passando ainda por uma pandemia, tá? Então, teve bastante gente que tá em home office e fica mais com a sua família. Mas, em momentos que não tem a pandemia, é necessário ter essas férias regulares para as pessoas estarem em convívio com os seus familiares, com os seus parentes, com os seus amigos.
para renovar as energias, tá? Como eu disse, o Brasil então tem 30 dias de férias, né? Ele é ele está juntamente com algum dos países que mais propiciam dias de descanso para os seus empregados. Está junto com a Alemanha, com a Dinamarca, com a Espanha e com a França. Esses países, assim, inclusive a França é o país onde tem direitos trabalhistas muito bem elaborados, onde eles pensam muito no trabalhador. Lá, inclusive, vocês devem ver na televisão, nas redes sociais, como eles se manifestam, os empregados, os trabalhadores, eles se manifestam muito ativamente. Então, os direitos trabalhistas lá, inclusive muitas leis trabalhistas do Brasil foram inspiradas nas leis trabalhistas francesas. Mas por que muitas das pessoas não utilizam todos os seus dias de férias? Porque a lei também permite, né, que você possa vender até 1/3 dos seus dias de férias adquiridos. Então, e por que muitas pessoas não tiram seus dias de férias? Muitos deles dizem que é difícil conciliar com as outras pessoas da família. Outros dizem que eles querem guardar mais para frente, outros falam que não tem dinheiro, mas muitos também dizem que eles possuem receio em se ausentar do seu trabalho e a hora que retornar ele não ter mais o lugar dele. Isso também, como eu sou de RH, eu posso dizer, não fique assim, não tenha esse pensamento, porque se você elabora um bom trabalho, por exemplo, assim, principalmente esses pensamentos são mais de chefes, de encarregados e não de líderes. Porque os líderes, eles não têm medo disso acontecer, porque se o departamento dele funcionar sem ele estar lá, ele fez um bom serviço, porque ele precisa passar a dinâmica do seu trabalho, do seu setor, para outra pessoa delegar esse trabalho e andar normalmente, mesmo ele não estando na empresa. Aquela pessoa que tem medo, tem o receio de se ausentar num período de férias, é porque normalmente ele está muito inseguro, então ele não passou para ninguém o que ele sabe, então a hora que ele faltar vai ver que o departamento não vai andar, ou então às vezes pode ser que ele tenha feito alguma coisa errada, nunca se sabe, né, qual é o pensamento. Mas assim, a pessoa realmente, aquele que é líder, aquele que faz acontecer o trabalho dele dentro do departamento sem ele estar lá, ele não tem esse tipo de pensamento. Então, faça alguns treinamentos de liderança ou alguns treinamentos de como você passar, delegar o que você sabe, você tem que passar adiante o seu conhecimento. Assim, a hora que você faltar, a empresa não é prejudicada também, não é verdade? Mas aqui nessa pesquisa também foi perguntado quantas vezes você entra no e-mail corporativo para verificar os e-mails que você pode responder, algum assunto que você pode responder. Olha só o que diz aqui no Brasil, como foi a resposta aqui no Brasil. Eu vou até ler. Aqui no Brasil, quando eles foram perguntados, eles disseram que é o seguinte, que eles entram no e-mail, apenas 14% deles falam que entram uma vez por dia, 11% deles disseram que várias vezes e 34% disseram que nunca, que se desligam totalmente da empresa. Então essa é a porcentagem do Brasil. Agora veja nos outros países. Daí, ó, nos Emirados Árabes eles entram, 44% verificam os correios deles pelo menos uma vez por dia. 63% dos alemães disseram que nunca verificam os e-mails ou correio de voz, junto com 60% dos dinamarqueses e 55% dos suecos e holandeses. Então, daí lá é o contrário, tá vendo? Eles falam que nunca, 63% nunca entram. Então, com essa porcentagem, comparando, lógico, tirando o pessoal dos Emirados Árabes, eu acredito que os brasileiros, eles estão bem comprometidos, são workaholics, precisam se desligar, hein, pessoal? Não faça como eu, que continua trabalhando mesmo em dia de descanso. Hoje já respondi um monte de e-mail de cliente, mas tente descansar um pouquinho sua cabecinha. Agora, o que os chefes acham dos seus funcionários tirarem férias? Aqui no Brasil, os empregados, eles responderam, porque essa pergunta foi feita para os empregados, né? 40% dos empregados brasileiros acreditam que os seus superiores apoiam ele tirar as férias dele, que ele pode descansar, ficar sossegado. Só 40%. Então, isso precisa mudar um pouco mais, né, pessoal? Porque no resto do mundo, a porcentagem é muito mais alta. Os noruegueses, 82% dos noruegueses, os chefes apoiam.
72% dos chefes norte-americanos apoiam as férias dos seus empregados e franceses e sul-coreanos está por volta de 63%. Então, eu acho que aqui no Brasil precisa mudar um pouquinho essa política de concessão de férias. O pessoal precisa descansar. Então, vocês conseguiram captar um pouquinho a importância das férias? Além de ser um direito do empregado, é muito importante. Ele vai vir com uma outra, sabe, a bateria totalmente carregada, com outra dinâmica, às vezes com pensamentos novos. Porque, assim, sério, eu fico parada o pouco que eu fico parada, eu fico pensando o que eu posso levar de novo para o meu cliente, o que eu posso desenvolver. Daí eu fico, nossa, aquele problema que eu não consegui resolver aquele dia, nossa, eu tenho solução para isso agora. Então, nas férias, é impressionante, parece que você consegue desanuviar aquele problema que hoje parece ser tão fácil de ser resolvido, que agora eu estou mais descansada, no momento do problema era insolúvel, entendeu? Então, por isso que é importante você incentivar. Vá, meu querido, descanse, vai com a sua família, mesmo que não vai viajar, fique em casa, faz um passeio, assiste uma série com a sua família, assiste um filme, vai no cinema quando puder, mas apoie o seu colaborador, o seu empregado, tá bom? Eu acho que foi legal. Olha só que lugar maravilhoso que eu tô. Não tem como não pensar em férias, na verdade. Estou aqui em Ilhabela, um lugar maravilhoso. Desculpa a iluminação, eu esqueci de trazer meu anel de luz. Mas, por favor, se inscrevam no meu canal, curtam o vídeo, divulguem, aperte o sininho para receber notificações e eu estou aqui à disposição. Se precisar de alguma informação, é só colocar aqui nos comentários, eu sempre respondo todos os comentários. Se você tiver alguma questão, eu também respondo. Se você quiser algum documento, eu sempre falo que eu tenho documento de tudo, pode pedir que eu mando, é só passar o e-mail que eu mando, tá? Um abração para todo mundo e boas férias!